Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, veremos hoje um texto que está em Lucas capítulo 4, versos de 38 a 42. O texto diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Pedro. A sogra de Pedro estava com uma febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam quem ele era. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até ele, insistiam para que ele não os deixasse. Mas ele disse: "É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado." E continuava pregando na sinagoga. É interessante notarmos que a vida de Jesus é uma missão contínua. Ele está sempre em movimento. Nós vemos Jesus, ele está vindo, ele entra na casa de Pedro. Não é um momento de descanso, é um momento de trabalho. Logo chegam para Jesus e falam: "Mestre, olha, a sogra de Pedro, ela está enferma, faça alguma coisa." Jesus a cura. Mas o mais fantástico é o que acontece com a sogra de Pedro. Assim que ela é curada, imediatamente ela começa a servir. A vida cristã é assim. Nós somos curados para servir. A sogra de Pedro foi curada, imediatamente ela começa a servir. Ou seja, também assim, recebemos o amor de Deus e somos chamados ao serviço. Eu tenho dito que a vida cristã, ela se resume a duas palavras, a dois verbos: amar e servir. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a sogra de Pedro nos mostra exatamente isso. Ela termina de ser curada, recebe o amor de Deus e ela vai servir. E é interessante ver que a vida de Jesus é agitada, porque ele mal termina de curar a sogra de Pedro, toma a refeição e começam a chegar os enfermos. As pessoas trazendo os enfermos da localidade para que elas sejam curadas. Jesus cura todas elas, expulsa demônios, mas Jesus sai de manhã bem cedo e vai para um lugar deserto. O que ele vai fazer? Ele vai orar. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Emanuel, que é Deus conosco, ele precisa de orar. Ele precisa de ir para um local onde ele possa ter a sua intimidade com Deus. E se Jesus, que é Deus, precisa de orar, imagine eu e você. Jesus sai para orar e aí as pessoas vão até ele e insistem: "Senhor, fica aqui, fica aqui, fica aqui." Mas Jesus diz: "Olha, eu tenho que ir pregar a outras pessoas porque é para isso que eu vim." Aqui Jesus deixa bem claro qual é a sua missão. E a missão de Jesus é também a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja e essa é a minha missão e a sua missão. Quando a igreja prega o Evangelho, quando eu e você pregamos o Evangelho, nós estamos cumprindo o amar e o servir. Amar a Deus e servir as pessoas. E é isso que nós fazemos. Isso não impede que a igreja tenha ação social. Só um dado, só um número que nós comentamos aqui: a Igreja de Cristo em Taguatinga, de abril a dezembro do ano passado, distribuiu 658 cestas básicas de alimento. Mas essa não é a nossa missão. Nós fazemos isso por amor. Nós fazemos isso porque a situação das pessoas é tão grave que a igreja tem que fazer. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho. É para isso que nós somos chamados. E Jesus tinha um foco. Ele sabia disso. Ele curava, ele libertava, mas ele continuava o seu ministério. O seu ministério era pregar o Evangelho. E é isso que ele requer de nós. A minha vida e a sua vida, ela deve ser vivida dessa forma: amando a Deus e servindo. Amando a Deus, amando ao próximo, servindo a Deus e servindo ao próximo. Foi o que Jesus fez. Mas note que, para servir ao próximo,
nós precisamos primeiro amar a Deus. E para servir ao próximo, nós precisamos ter uma vida de oração, porque senão nós vamos servir o próximo como uma forma de autoprojeção. E essa autoprojeção não leva a lugar nenhum, nem a nós, nem às pessoas. Nós devemos amar as pessoas e ajudar as pessoas, pregando a elas o Evangelho, e se elas tiverem carência de qualquer coisa, nós iremos ajudá-las. A vida cristã é isso, amor e serviço. Tenha um bom final de semana, fique em paz, que Deus te abençoe. Domingo, às 19 horas, na PIC Taguatinga, nós temos a nossa culto online. Lembrando que domingo de manhã, às 10 horas, temos o culto também, mas o de manhã não é transmitido, e segunda-feira estarei de volta. Um bom final de semana, fique em paz, que Deus te abençoe e um ótimo final de semana. Fique em paz.